Mengão que tem um desfalque aí que foi anunciado de última hora, trata-se de Gonzalo Plata, o jogador, apesar de ter jogado na última quinta-feira, voltou a sentir dor no joelho e por isso o departamento médico comunicou à comissão técnica que era melhor deixá-lo fora da lista dos relacionados, até porque na semana que vem o Flamengo tem um jogo importantíssimo contra o Central Córdoba pela Libertadores da América. Sendo o Arrascaeta, De La Cruz voltando, o Rossi também voltando, o Alexandro voltando, jogadores que não estiveram à disposição do técnico Felipe Luiz e o Pedro também, que está voltando. Esses 5 jogadores não estiveram à disposição do técnico Felipe Luiz na última quinta-feira, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís do Maranhão. Tirando o Alexandro, os outros 4 ficaram fora por um controle de rodagem. O próprio técnico Felipe Luiz definiu que ia dar um descanso ao goleiro Agostinho Rossi e queria controlar a minutagem do Arrascaeta, do De La Cruz e do Pedro. O Alexandro já tinha condição de voltar, mas o Felipe Luiz decidiu esperar para voltar com ele amanhã nesse jogo aqui no Mineirão contra o Cruzeiro. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora para eu falar sobre a situação do Charly Alcaraz, porque assim, para eu poder explicar a vocês o que acontece ou o que aconteceu e você poder entender muito claro, o que acontece é o seguinte: o Flamengo já avisou ao Everton que de um jeito ou de outro o Alcaraz será vendido. A decisão de vender o Alcaraz, ela já foi tomada dentro do Flamengo. Então, independente se ele vai cumprir a meta ou não vai cumprir a meta dos 6 jogos lá como titular, a informação é que o jogador será vendido. Logo após o Flamengo avisar ao Everton que o jogador, se o Everton não quiser comprar, tem outros clubes interessados e o Flamengo vai vender, hoje ele foi titular. Agora resta apenas uma partida, ele sendo titular, para poder cumprir a meta e o Everton ser obrigado, a pagar 16 milhões de euros mais metas que podem chegar a 20 milhões de euros no valor total para o Flamengo. É o Flamengo recuperando o investimento que foi feito no jogador. Carga esgotada no Mineirão, Flamengo novamente fazendo alguém encher o estádio. E a equipe de arbitragem, para quem gosta de saber: árbitro 1, Wilton Pereira Sampaio, nossa senhora, haja emoção aí nesse jogo. Assistente 1, Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Maíra Mastella Moreira. E o árbitro de vídeo será o Wagner Real. Rapaz, ai meu Deus, haja coração para esse jogo, hein? Torcer para que eles não sejam os protagonistas nesse duelo importante. Repito, reencontro de Gabigol com o Flamengo, primeiro jogo que o Gabigol vai ter aí diante do Flamengo, sua ex-equipe, equipe essa que ele é tratado como ídolo. Sim, eu considero ele ídolo, apesar de alguns erros dele durante a passagem pelo Flamengo, agora no último contrato dele, no último ano de contrato dele, mas é ídolo. Mudando de assunto, galera, em comunicado oficial, o Al Hilal afirmou que chegou a um acordo com o técnico Jorge Jesus para a rescisão de contrato. O comunicado diz o seguinte, abre aspas aí: o Conselho de Administração do Al Hilal chegou a um acordo com o treinador português Jorge Jesus para rescindir a relação contratual entre ambos. O Conselho expressou seu apreço pelos esforços feitos pela comissão técnica desde a temporada passada. Enquanto isso, o Conselho decidiu nomear o treinador Mohamed Al-Shaoub para liderar o time, ou seja, é uma espécie ali de improviso deles, um treinador interino. Vale destacar que Jorge Jesus é um dos nomes mais cotados aí para assumir a seleção brasileira. Por falar nisso, eu de verdade não sei ainda por que a CBF não contratou o Jorge Jesus. Nada explica essa insistência toda por Ancelotti. Para mim é um baita treinador, mas vem cá, se ele perder, se de fato o Real Madrid perder para o Barcelona no jogo no dia 10, dia 11, agora de maio, há certeza de que ele vai fechar com a seleção brasileira? A gente não sabe. E o tempo é curto para a CBF, para a seleção brasileira. A Copa do Mundo está batendo a porta. Jorge Jesus tem todos os requisitos para assumir a seleção brasileira, botar a ordem na casa e disputar a Copa do Mundo de 2026. O que falta para a CBF contratar Jorge Jesus? Jorge Jesus literalmente só espera o telefone tocar. Ele quer muito a seleção brasileira. Eu não tenho essa informação, mas se de fato o que muita gente, muitos colegas da imprensa
estão noticiando que é o Neymar que está brecando a ida do Jorge Jesus para a seleção brasileira, eu acho isso um tremendo de um absurdo. Neymar vive o pior momento da carreira dele, ninguém sabe se ele vai estar na Copa do Mundo, e mesmo que estivesse jogando muita bola, jogador nenhum tem que dar pitaco em escolha de treinador de seleção. De time, já acho um absurdo. De seleção, então, é pior ainda. Então, CBF, acorda, contrata o Jorge Jesus, que para mim o homem vai dar jeito nessa seleção brasileira. Falando agora sobre Jorginho, galera, jogador do Arsenal, segundo o jornalista Sami Mokbel, da BBC, há uma suspeita de que o volante Jorginho tenha sofrido uma perfuração no pulmão. O jogador se lesionou no empate em 1-1 entre Arsenal e Brentford no dia 12 de abril. Caramba, quase um mês já. Ao BBC, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a situação do jogador e tranquilizou, dizendo que Jorginho está se recuperando bem e pode voltar aos treinos e jogos na próxima semana. Foi um pouco mais complicado do que o esperado, no caso a lesão, né? Ele está bem, se recuperando bem. Se tudo ocorrer bem, pode voltar na próxima semana ou assim, disse o treinador, falando sobre o retorno dele aos treinamentos. Galera, eu perguntei para uma fonte aqui do Flamengo se o Alexandro volta contra o Cruzeiro. A fonte do Flamengo apenas respondeu aqui agora, deve voltar. Então, atualizando para vocês aí ao vivo durante a gravação do vídeo. E agora, o assunto principal desse vídeo é os status das renovações de contrato no Flamengo. Pedro, Varela, Arrascaeta e Cleiton. Pedro e Arrascaeta, os dois têm contratos mais longos, Arrascaeta até 2026 e o Pedro até 2027. Varela tem contrato até dezembro e assim o Cleiton também tem contrato até dezembro. Por que estão negociando renovação de contrato de Pedro e Arrascaeta? Vamos falar primeiro do Arrascaeta. O Arrascaeta ele não vai ter renovação nesse momento. Digamos, a atitude, o approach por uma possibilidade de renovação partiu do empresário do atleta. Não foi o Flamengo que demonstrou interesse na renovação, embora o Flamengo entenda que é um jogador, obviamente, muito importante. Mas dentro do Flamengo a decisão é não mexer, entre aspas, nessa situação agora. Esperar um pouco mais para avaliar a questão física do atleta, como ele vai reagir nessa temporada. Já o Pedro, eu já expliquei no último vídeo, mas para a nossa audiência rotativa. O Pedro, os empresários do Pedro tinham uma promessa da antiga gestão de uma renovação de contrato por uma valorização salarial, porque o salário do jogador está defasado em relação aos demais jogadores do elenco. E aí, quando a situação estava caminhando, veio a lesão do Pedro e, obviamente, a negociação parou. O Pedro voltou nessa temporada, voltou com tudo, e aí os empresários do jogador ligaram para o José Boto e falaram, olha só, a situação é essa. A gente tinha um acordo pela renovação, por uma valorização salarial. A gestão mudou, a gente entende, mas precisamos renovar para valorizar o salário do jogador que está defasado. O jogador recebe menos do que muitos jogadores que nem titulares são e que nem se destacam. O José Boto e os empresários do atleta chegaram no acordo, beleza, mas agora o José Boto tem que conversar com o BAP, tem que convencer o BAP, presidente do Flamengo, a topar essa renovação de contrato. Então agora o Boto se reúne com o BAP e depois dá um retorno aos empresários do Pedro. No caso, o Arrascaeta, repito, nesse momento não vai rolar a renovação de contrato, o Flamengo vai levar a banho-maria. Varela, negociação em estágio avançado para uma renovação de contrato até 2027, ou seja, mais 2 anos de vínculo. O compromisso atual dele, repito, vai até dezembro desse ano. Cleiton, os empresários, que são os mesmos empresários do Pedro, já avisaram que não vão renovar o contrato dele, pelo contrário, e que a qualquer momento podem trazer uma proposta para uma liberação imediata e fazendo parceria em divisão de direitos econômicos desse zagueiro que se tornou a última opção do atual elenco. A minha opinião em relação a essa história toda, o Pedro, a diretoria tem que fazer um esforço para renovar. Não pode correr o risco, mesmo um jogador de 27 anos, depois de 2 cirurgias no joelho, não pode correr risco de, entre aspas, perder esse atleta. E quando eu digo perder, não é também só no sentido literal, ele ser vendido, mas perder mentalmente, porque você não pode deixar um jogador desse chateado por conta de uma situação envolvendo salário. Vamos lá. O José Boto soube lidar muito bem com a situação do Gerson. O pai gritando, pai gritando, pai gritando. O José Boto conversou com o Gerson, falou, Gerson, olha só, segura o seu pai que a gente vai resolver essa situação.
situação resolvida, contrato renovado. Com Pedro, o Boto vai fazer a mesma coisa. A ideia, a estratégia é essa, vai conversar com o Mbappé para renovar. Varela, questão muito bem encaminhada, e Cleiton, eu de fato acho certo os empresários não quererem renovar, porque o garoto tem potencial, é elogiado por todos os treinadores, mas nunca ganha minutagem, nunca ganha chance. E ele não foi liberado já para seleção, convocação de seleção de categoria de base, não foi liberado para empréstimo, nunca. E no Flamengo o cara não joga. O tempo está passando para o garoto. Libera o garoto, faz uma parceria aí de divisão de direitos econômicos, vida que segue e é bom para todo mundo. Eu, pelo menos, penso assim. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Everton Ribeiro teria confidenciado ao ex-companheiro Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo, que seu grande desejo é encerrar a carreira no clube rubro-negro. Disposto a realizar esse sonho, o meia aceitaria até uma redução salarial para viabilizar seu retorno ao time onde viveu os melhores momentos de sua carreira. José Botu, que conhece bem os representantes do jogador e tem grande apreço por Everton, vê com bons olhos essa possibilidade. Trazer de volta um atleta que já conhece profundamente o clube, é ídolo da torcida e tem qualidade técnica inegável seria um reforço importante, especialmente considerando a necessidade de opções para o lugar de Arrascaeta. Felipe Luiz reconhece que Everton Ribeiro já não tem o mesmo vigor físico de antes devido à idade, mas enxerga nele uma peça valiosa para o segundo tempo das partidas ou para cobrir a ausência de Arrascaeta em jogos importantes. Além disso, a experiência e a liderança de Everton dentro e fora de campo podem ser um diferencial para o elenco em momentos decisivos. Um dos grandes objetivos do jogador seria disputar o Super Mundial de Clubes, uma competição inédita e de altíssimo nível, que contará com grandes equipes europeias. O retorno de Everton ao Flamengo seria simbólico e emocional, pois o clube representa o ápice de sua trajetória profissional, onde ele e sua família viveram momentos de grande felicidade e conquistas históricas. Seu desejo de encerrar a carreira com o manto rubro-negro revela não apenas sua identificação com o clube, mas também o comprometimento em contribuir com a equipe mesmo em uma nova fase de sua carreira. Agora eu quero saber a opinião de vocês torcedores, vocês aceitariam Everton Ribeiro de volta? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!